Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Será que somos tão bons mesmo? Hoje o Senhor quer nos convidar a olharmos para dentro de nós, rever mesmo este senso de justiça. Para você, o que é justiça? Diante de Deus, a justiça é aquilo que é correto, aquilo que é bom, aquilo que é agradável a Deus. Os santos e santas de Deus foram homens e mulheres justos, que em tudo procuravam observar a lei de Deus e praticá-la. Os mandamentos da lei de Deus são 10. Todos nós sabemos, os 3 primeiros são deveres que devemos para com Deus, ou seja, amar a Deus sobre todas as coisas, não tomar seu santo nome em vão, guardar domingos e festas. Os 3 primeiros mandamentos da lei de Deus se referem a Ele próprio, aquilo que devemos dar a Ele. E os outros 7 se referem aos deveres que nós temos para com o nosso próximo. Veja que detalhe importante, meus irmãos. Quando a palavra de Deus vai nos dizer que a nossa justiça não deve se exceder à justiça dos fariseus e dos mestres da lei. O que o Senhor quer dizer nesta passagem de Mateus 5, versículo 20? Quem eram os mestres da lei? Quem eram os fariseus na época de Jesus? Eram aqueles, diante do povo que vivia naquela realidade, eram homens justos, homens que observavam perfeitamente a lei de Deus. Porém, era só um aspecto exterior, porque em seu interior não era nada bom. Até nós podemos ver outras passagens que Jesus vai dizer dos mestres da lei e dos fariseus. Eles demonstravam algo por fora, mas por dentro, o seu coração não era um coração adorador, um coração que se rendia a Deus. E hoje, olhando para dentro de nós, é ótimo, devemos viver, porque são a base, os 3 primeiros mandamentos são a base para que nós possamos cumprir os outros mandamentos. Mas será que nós estamos cumprindo os mandamentos da lei de Deus? Será que nós temos vivido de fato esta justiça? O que hoje você traz em seu coração? O Senhor diz que nós devemos amar, devemos perdoar, viver de fato esta reconciliação com o nosso próximo. Não adianta de nada dizermos que cumprimos os mandamentos da lei de Deus, que amamos a Deus, não tomamos o seu santo nome em vão, guardamos domingos e festas, se os outros mandamentos, se os outros 7 nós não cumprimos. Essa é a reflexão que quero fazer hoje com vocês, meus irmãos. Como está o seu coração? Será que você tem sido uma mulher boa? Será que você tem sido um homem bom, uma mulher justa, um homem justo, que observa os mandamentos da lei de Deus, mas que põe os mandamentos em prática? Que hoje, irmãos, possamos de fato olhar esta justiça, o senso de justiça, como algo que devemos de fato, como cristãos, filhos e filhas de Deus, viver. Mas não apenas viver da boca para fora, mas viver autenticamente. Olhemos para a vida dos santos e santas de Deus. Eles viveram plenamente essa justiça, aquilo que é bom, aquilo que é justo, aquilo que é verdadeiro, com amor, com gratidão a Deus. Sofreram perseguições, muitos foram ameaçados. E o que eles fizeram? Se renderam em tudo à vontade de Deus, amaram e perdoaram. Vivemos em tempos que precisamos muito disso, irmãos. Precisamos viver mais do que nunca os mandamentos da lei de Deus. Aquilo que Deus nos pede, e que os 3 primeiros nos façam viver
os outros 7, não é verdade? Porque um complementa o outro. E que aquilo que falamos, aquilo que vivemos, possa ser em tudo um louvor a Deus. E que a nossa vida possa ser uma vida agradável aos olhos de Deus e também aos olhos do nosso próximo. Precisamos amar, precisamos perdoar, precisamos rezar por aqueles que precisam se converter e voltar para o coração de Deus. Vamos ficar com essa reflexão hoje. Será que estamos vivendo de fato essa bondade? Será que estamos de fato vivendo esta justiça? Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.